O NET Educação começa agora. No programa de hoje, você vai conhecer os benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento dos alunos. A gente entende que tudo pode ser uma brincadeira, tudo é o brincar. Então, assim, até, por exemplo, vasculhar uma gaveta com um objeto que você não está ali tão acostumado, é um tipo de brincadeira. Então, quando a gente fala no brincar sem brinquedo, é que assim, você não precisa necessariamente ter ali um brinquedo mirabolante, cheio de coisas e etc e tal, para despertar a curiosidade da criança, ou para fazer com que a criança crie ali um universo de faz de conta, ou faça uma atividade. E nós também vamos debater a importância da capacitação dos professores para melhorar o ensino em sala de aula. O papel da instituição é provocar a formação continuada do profissional. A criança que vem à escola, ela vem com muita experiência. E o profissional que não conseguir acompanhar essa criança, certamente as aulas deixam de ter significado. Então, você imagina hoje uma série de programas que passam, programas infantis, que são transmitidos, eles são de grande utilidade na formação das crianças. E aí chega na escola, e se você encontra um professor ainda ensinando de uma forma de 30, 40 anos atrás, ele está desatualizado. Alunos mais criativos, com boa imaginação, concentrados e com bom raciocínio lógico, disciplinados e organizados. E se eu te disser que pais e professores conseguem tudo isso simplesmente estimulando as crianças a brincarem? Este é o tema do programa de hoje do NET Educação, que te convida a refletir sobre os benefícios das brincadeiras. A Renata Maria e a Graziela Iacoca são as fundadoras do Massacuca. Juntas criam e divulgam brincadeiras que ajudam no desenvolvimento educacional das crianças. O projeto nasceu depois que elas tiveram seus filhos. Então, o Massacuca começou quando o Antônio nasceu, há mais ou menos 4 anos atrás, e que, junto com a maternidade, vem aquela curiosidade sobre o que é ser mãe, né? Como é que as coisas funcionam e tudo mais. Então, eu comecei a ler muito sobre maternidade, comecei a pesquisar e, obviamente, acabei encontrando muita coisa sobre o brincar, sobre a ludicidade. E isso veio de encontro com um prazer que eu sempre tive de fazer as coisas com as próprias mãos, de construir coisas. Então, comecei ali, desde quando eu era pequenininho, a construir algumas atividades. Vou fazer um mobile, vou fazer alguma coisa para ele brincar. E a coisa começou a crescer e a tomar gosto. Aí, alguns meses depois, a Renata, que era minha amiga já antes dos meninos nascerem, também teve filho. E também começou a se interessar pelo assunto e virou uma troca de figurinhas, assim, nossa, você viu isso, olha que legal, olha, achei um texto super bacana. Então, a gente começou a trocar informações sobre o assunto, a começar a pesquisar cada vez mais. À medida que os meninos foram crescendo, a gente foi colocando eles para brincar juntos e percebendo que aquilo era uma coisa interessante, que era uma coisa que outras pessoas queriam saber, queriam participar, outras pessoas perguntavam. E um dia a gente, no meio do processo, falou, puxa, mas por que a gente não registra isso de uma maneira mais legal? Vamos começar a fotografar os meninos brincando, vamos começar a contar o que a gente faz aqui. E alguém até falou, poxa, montem um blog, mostrem para as pessoas, e assim nasceu o projeto. Então, ele veio muito acompanhado assim, da maternidade mesmo, tanto para mim quanto para a Renata. Elas contam que as brincadeiras com objetos simples podem trazer grandes resultados, já que brincar é uma atividade em que se aprende muito. A gente, na verdade, desde que os meninos nasceram, a gente entende que brincar é muito importante, que o brincar ele é fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, não só os cuidados com saúde, alimentação, etc. Então, a gente acha que tem que ter um cuidado com brincar também. E a gente até se surpreendeu, logo que os meninos nasceram, que tinha muito pouco material sobre o brincar na primeira infância, para crianças tão pequenas. Então, o que a gente queria era justamente isso, era
principalmente dizer que a gente acredita no brincar, que brincar é super importante, e mostrar para as pessoas que é muito fácil, assim, que você pode usar da criatividade, você pode usar das poucas coisas que você tem em casa, você pode inventar, você pode convidar a criança a inventar com você. Então, o que a gente oferece ali são alternativas, assim, são ideias para que a pessoa possa fazer em casa. E a gente tem uma preocupação muito grande que a pessoa não precisa ter grandes habilidades, então a gente não faz coisas muito complicadas, que a pessoa, às vezes, não precisa planejar demais, então, às vezes, com coisas bem ali do dia a dia mesmo, ela consegue fazer alguma coisa diferente e principalmente, estimular a curiosidade da criança, né? Fazer com que a criança veja o mundo ao redor dela de uma maneira mais lúdica. Então, se ela abrir uma gaveta na cozinha, com certeza ali vão ter objetos muito diferentes, muito curiosos para uma criança pequena. E isso cabe aos pais também ajudarem a estimular ou a proporcionar para as crianças. Renata e Graziela contam que as crianças que brincam mais se tornam jovens e adultos melhores, já que as atividades estimulam a inteligência, ensinam valores, colocam a criança em contato com as suas habilidades e dificuldades, despertam a imaginação e a criatividade e aliviam tensões. Para ter todos os benefícios, elas estudam e pesquisam bastante antes de propor as brincadeiras. Olha, claro que assim, é um estudo informal, é um estudo de pesquisa que a gente faz, acho que com base em duas coisas. Muito da necessidade pessoal, né, das fases que os meninos estão, que obviamente faz parte do processo nosso, da maternidade, de, puxa, olha, tá chegando tal idade, perdeu o interesse nisso, tá se interessando mais naquilo e tudo mais, mas também com base no retorno que a gente tem do pessoal que segue a gente. Então, é comum as pessoas escreverem pedindo coisas. Nossa, o que vocês aconselham para tal situação? Então, aí a gente fala, legal, vamos pesquisar sobre isso, né? Então, a gente procura ler, procura entender. Então, legal, estamos falando de coordenação motora, vamos ler um pouquinho mais sobre coordenação motora, vamos pesquisar atividades que estimulem isso. Por exemplo, os meninos estão numa fase de curiosidade com números, então o que a gente pode brincar com números, com letras, enfim. A gente vai tentando entender também a curiosidade da criança. Eu acho que o principal é você deixar a criança guiar aquilo que interessa a ela. A gente insiste muito nisso, porque, por exemplo, tem atividades que o pai olha, acha super legal, cria uma expectativa, é um quebra-cabeça. Então, não, meu filho vai montar o quebra-cabeça. De repente, a criança não monta o quebra-cabeça, não é porque ela não consegue, mas porque apareceu uma outra curiosidade. Ela está mais curiosa em sentir ali o que são aquelas peças, como é que funciona, para que serve, do que propriamente montar um quebra-cabeça. E não tem certo e errado, não tem, nossa, não montou quebra-cabeça, meu Deus, não está certo. Não, brincou do jeito dela. Então, a gente vai pesquisando coisas, mas sempre respeitando o interesse da criança e a curiosidade da criança, né? Mas a gente lê muito, a gente segue muitos blogs bacanas, a gente conversa demais também, eu com a Renata, a gente com outras mães, a gente observa demais também o que acontece nas outras casas. Então, poxa, olha, tem criança muito mais energética, então a gente tem que propor brincadeiras mais físicas. É uma pesquisa também muito de observação, eu acho. Os benefícios são tantos que o direito de brincar é reconhecido internacionalmente desde 1959, como consta na Declaração Universal dos Direitos da Criança. E o que elas aprendem com as atividades faz muita diferença na sala de aula. A gente quer acreditar que sim, né? A gente investe muito, assim, nos meninos, para que eles se sintam estimulados, que estimulem a curiosidade. Agora, a gente percebe que tem muito educador que nos acompanha, que segue nosso blog, que entra em contato, que tira dúvidas, que dá sugestões também. Então, a gente percebe que é, sim, um assunto muito importante, que ele seja abordado em casa e na escola também. A gente percebe que tem muitas escolas
que já investem muito nisso, que o brincar é muito importante. Existem ainda alguns adultos que acham que, poxa, mas isso é brincadeira, isso não né? Cadê as aulas de matemática? Poxa, aulas de matemática, elas podem ser dadas de várias maneiras diferentes, né? Então, a gente acha que tem que se investir muito em ludicidade na primeira infância. Então, isso, você propor atividades mais livres, mais soltas, ajuda, sim, dentro da educação infantil, dentro da escola, com certeza, né? E vice-versa, a gente recebe um retorno muito positivo de educadores que, às vezes, até dão sugestões para a gente, falam, olha, a gente está fazendo tal trabalho com as crianças aqui, está dando super certo, se vocês quiserem experimentar. Então, vem sendo uma troca bem rica. Por isso, Renata e Graziella divulgam tudo o que sabem, promovendo oficinas em escolas e parques públicos. A gente entende que tudo pode ser uma brincadeira, tudo é o brincar. Então, assim, até, por exemplo, vasculhar uma gaveta com objetos que você não está ali tão acostumado, é um tipo de brincadeira. Então, quando a gente fala no brincar sem brinquedo, é que assim, você não precisa necessariamente ter ali um brinquedo mirabolante, cheio de coisas e etc e tal, para despertar a curiosidade da criança, ou para fazer com que a criança crie ali um universo de faz de conta, ou faça uma atividade. Então, a gente quer mostrar isso, porque eu acho que isso é o que está faltando, é o que complementa, né? Por isso que a gente faz essa pesquisa muito grande de como transformar um rolinho de papel higiênico em outra coisa, em como pegar um pratinho e transformar num instrumento musical, porque a criança tem essa capacidade, ela tem uma capacidade criativa infinita, né? Então, a gente entende que é essa informação que a gente está indo buscar e que é legal mostrar para os outros, né? E que é possível, porque às vezes tem escolas que não têm tantos recursos, não têm tantos brinquedos, inclusive tem escolas que optam por isso, que acabam fazendo que as crianças construam seus próprios brinquedos para você até ter uma visão de que tudo tem a sua mágica, tudo tem o seu poder, sabe? Você pega um palito de sorvete, ele pode virar um monte de coisas, pode virar um avião, um foguete, pode virar... Então, se a criança cria essa capacidade, ela vai se desenvolver de uma maneira mais criativa mesmo, de uma percepção mais ampla, né? Porque a maioria dos brinquedos eles já vêm prontos, eles já vêm dizendo que eles são, olha, isso é uma casinha, isso é um boneco. A gente não tem nada contra isso, mas às vezes é interessante também você estimular que a criança veja ali num palito de sorvete uma coisa além, né? Então, isso para nós é uma coisa bastante importante. Cada atividade proposta pelo Projeto Massacoca está disponível online e você também pode acompanhar outros temas sobre educação no portal neteducação.com.br, curtir a nossa página no facebook.com/neteducação, seguir o nosso perfil no Twitter e se inscrever no nosso canal no YouTube.